Tayão, eu tenho acompanhado vocês durante algum tempo e a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você acha que o movimento que está acontecendo através também de vocês e o Caminho da Graça será bem sutil como está sendo e está ganhando espaço? Ou você acha que chegará a um ponto em que haverá um divisor de águas, como foi a reforma protestante? Porque os tempos estão passando e quanto mais nós vamos conversando com as pessoas e falando sobre o assunto, mais você vê pessoas que estão cansadas, algumas tentando se libertar e outras já bem acomodadas. Eu queria saber se você acha que chegará um momento que haverá esse divisor de águas. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Fabrício. Já houve o divisor de águas. Vocês estão esperando um divisor de águas estilo reforma protestante? Aí vocês estão com uma mentalidade newtoniana tentando entender um fenômeno que aconteceu numa dimensão quântica. É mais ou menos isso, é outro tempo. Lutero, ou aquele período ali do século XVI, era o tempo do livro. Não existia livro praticamente, querido. Estavam inventando livro. A comunicação era feita de materialidades. Se não pegasse no livro, não tinha acesso à informação, era o melhor que se podia fazer. O livro hoje é também parte de 1 bilhão de fenômenos de comunicação. O mundo daquele tempo era desse tamanho. Botar ali aquela placa, aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg, tinha um significado. Hoje não tem nenhum significado, não tem um lugar que carrega esse significado, como era naquele tempo. A conjuntura política da época era toda centralizada na questão do que estava acontecendo, no fenômeno. A Igreja Católica tinha um poder 1 trilhão de vezes maior do que tem hoje. Ela era o centro do mundo, hoje ela habita um lugar terciário na importância planetária, mas ali ela era o coração de tudo. Ela era o agente todo-poderoso de todas as coisas. E qualquer um que se levantasse contra ela era uma espécie de ISIS. O mundo inteiro prestava atenção. O movimento de Lutero, a ação particular de Lutero, que deflagrou um movimento que já era anterior a ele na resistência, teve nele apenas o seu ponto de convergência e de explosão de natureza política histórica. Aquele acontecimento ali foi precedido por um monte de outras pessoas e de iniciativas. O mundo estava mais ou menos maduro. Havia um sentimento de insuportabilidade. E não havia as trilhões de alternativas piores do que a Igreja Católica era naquele tempo, que são aquelas que o protestantismo e depois dele o evangelicalismo que se pentecostalizou criou na terra inteira. Então, naquele tempo era sair do movimento católico constantiniano corrompido para um movimento de solidariedade, de cristãos em torno da Escritura, em torno de Cristo, em torno da graça, em torno da fé. E não tinha alternativa confusa. Como é que Lutero teria realizado alguma reforma se além da Igreja Católica houvesse esse mundo todinho cristão que a gente tem do nosso lado, mais doido do que o crioulo doido? Não teria havido nada, não teria havido impacto nenhum. Era só a cartinha de um revoltado na porta de um lugar qualquer. Então vocês não entenderam que o tempo acabou, isso passou. Isso ainda é discussão de Galileu Galilei, você entendeu? É um outro tempo. A gente está vivendo na era digital, é igual o Abimael me convidar para ir ao Recife. Por quê que eu vou fazer lá? Porque não passaram os tempos das materializações, dos éditozinhos. Nenhum governo hoje em dia, para comunicar nada, prega nada em poste nenhum. Distribui na rede.
Vamos acordar, minha gente. Acordar. O corte já aconteceu. Vocês não notaram ainda não? Está cortado, não tem mais volta. Cada vez mais, esses milhões que estão saindo vão encontrar. E não vai ser no caminho da graça, porque o caminho da graça não quer ser isso. O caminho da graça é um emulador, é um movimento de emulação, de provocação. A VMVTV, que é o carro-chefe dessa coisa toda aqui, nesse cotidiano ao qual você se refere, nós não temos nenhuma intenção de criarmos uma denominação. Deus nos livre, nos salve de repetirmos isso. Vocês não entenderam não? O que eu estou ensinando é uma espiritualidade para ser praticada em casa, como era primitivamente, com os amigos, em grupos pequenos, sem chefe, sem cacique, sem pajé, sem o bispo do lugar, sem nada disso. Aonde pastor é quem é de coração, aonde mestre é quem sabe, é prudente, é sensato e ensina, porque vive. Aonde os que socorrem são os naturais. Diácono não é uma escolha que eu faça. Diácono é um dom que você discerne em você e pratique sobre os outros. Vocês não perceberam ainda outra história? Vocês figurias de Newton, do universo, do macro-universo, sistemas solares. Gente, isso passou. Essa revolução está acontecendo nas partículas subatômicas, no mundo quântico. Está acontecendo numa dimensão que Lutero não podia nem conceber. Ele tinha que fazer um esforço danado para traduzir a Escritura, o Novo Testamento, para o alemão. Hoje a gente aperta um botão, quer traduzir esse texto, o cara aperta, está lá, tem tudo que é língua. Isso não é mais a questão agora hoje. A luta é pela mente, é pela espiritualidade, é forjar uma nova consciência do Evangelho. Não tem a ver com geografia, nem com megatemplo, nem com instituições, nem com organizações, nem com concílios, nem com congressos e mais congressos e congressos e mais congressos. Congresso é outra coisa, só serve para a gente fazer, sei lá, de 2 em 2 anos, para beijar as pessoas. E não vê, a gente vai fazer congresso para atualizar ninguém, porque a atualização é o dia inteiro. O dia inteiro. Se esses recursos que eu tenho hoje, eu tivesse tido da década de 70, de 80 e de 90, eu não teria viajado 2% do que eu viajei na vida. Não teria. Não precisa. Não precisa. Então, por favor, entendam, já houve o corte. Já houve. Já está feito. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Quanto mais as pessoas ouvirem a palavra do Evangelho, menos volta haverá. Tem uns que ainda estão na luta, lutando, estribuchando, porque implica numa desconstrução radical de tudo. Implica em 1.700 anos de desmontagem. Pouca gente tem essa coragem. Os que estão ligados àquilo não têm. Os que saíram não conseguem nem compreender ainda o novo paradigma, porque estão com a mente presos ainda ao projeto antigo. Ainda são discípulos de Newton, não entenderam ainda as dinâmicas da espiritualidade quântica, que tem a ver com uma metáfora linda da liberdade. Então, meu querido, já houve o corte, ele só vai crescer e se expandir. E de todo o coração eu espero que isso não produza movimentos, mega estruturações. Eu espero que isso produza espiritualidades pessoais, ensinadas na família e vividas com simplicidade alegre, profunda, no dia a dia de cada um. Esse é o sonho do Evangelho. Esse é o chamado de Jesus, esse é o envio de Jesus. O que passar disso começa a corromper, meu irmão. VMVTV, o canal é você.